Você sabe o que é o dólar? Eu acho que sim. Mas nesse vídeo a gente vai aprofundar um pouquinho sobre essa moeda tão importante e por que ela influencia tanto a nossa vida, tá bom? Oi, eu sou a Aline, sou economista, fui assessora de investimentos durante 2 anos e meio e criei esse canal no YouTube pra gente falar sobre investimentos, economia e todas essas coisas que eu gosto de falar, tá? Então vamos lá, o dólar é a moeda dos Estados Unidos, né? Mas ela é hoje a moeda mais forte que a gente tem no mundo, a moeda que todo mundo quer ter, né? E eu vou aprofundar com vocês aqui por que isso acontece, né? A títulos de comparação, o nosso real existe há 30 anos, né? O real foi criado em 1994. Já o dólar ele tem quase 250 anos. E nesse tempo todo de existência, ele quase não perdeu valor, sabe? Então, isso é um primeiro ponto, assim, né? Que torna o dólar uma moeda tão forte, tá? Mas o dólar, ele ficou mais forte, né? Mais poderoso, digamos, depois da Segunda Guerra Mundial. Porque quando a guerra acabou, vários representantes, né, de vários países se reuniram lá numa cidade dos Estados Unidos para definir o que eles iam fazer com o mundo, né? Que estava completamente destruído, né? Depois de uma guerra. E aí eles se reuniram, discutiram várias coisas e ficou definido nessa reunião que o dólar seria a moeda base, a moeda principal de negociação entre os países. Muita coisa foi definida nessa reunião, né? E 20 anos depois, algumas coisas já não funcionavam mais. Mas ainda assim, o dólar continua sendo a moeda principal, né, de negociação entre os países, né? Como a gente sabe, como vocês devem ver, principalmente no jornal, né, ou nas notícias da internet, os países eles negociam produtos específicos, né, produtos bem importantes para o consumo mundial, né? Esses produtos como café, soja, trigo, né, todos esses produtos base, eles são chamados de commodities. E as commodities, principalmente, elas são negociadas entre um país e outro em dólar, né? Então eles têm essa moeda como principal fonte, né? Assim, como base mesmo, sabe? Então, quando um país quer comprar algo de outro ou vender algo para outro, eles vão precificar aquele produto em dólar, para que fique mais fácil, né? Mais simples a negociação, para que seja mais justo, digamos, tá? Então, esses são os principais motivos, né? Por que o dólar é uma moeda tão forte. Primeiro, porque ela existe há muito tempo, né? E aí todo mundo quer ter dólar. E segundo, porque é a principal moeda, né? A moeda de negociação entre os países, né? Diante desses produtos que são tão importantes para o nosso dia a dia, tá? E aí, falando um pouquinho mais sobre isso, né? Por que a gente diz, então, né, que o dólar influencia tanto nossa vida? Ou então você pode até achar assim, eu não preciso entender muito sobre dólar, ou para mim tanto faz se o dólar tá mais caro ou não, se o dólar tá subindo ou não, né? Porque eu não moro nos Estados Unidos, né? Acho que tem gente que possa pensar assim. Só que lembra que eu acabei de falar sobre essa questão das commodities, né? Como elas são precificadas em dólar, isso influencia sim a nossa vida. Porque digamos que você vai na padaria, né, e daqui a uma semana você vai de novo e o seu pão tá mais caro. Normalmente isso aconteceu porque o trigo subiu, né? Porque a padaria pagou mais caro pelo trigo para fazer o seu pão. E isso acontece porque o dólar ficou mais caro. Só que tem uma outra coisa muito importante da gente entender nesse dólar ficou mais caro, que é quando o dólar fica mais caro, significa que o nosso real perdeu valor. E que agora eu preciso de mais reais para comprar $1. Então, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, né, em março de 2025, um dólar custa quase R$ 6, né? Então significa que para eu ter $1, eu preciso ter R$ 6. No passado, há alguns anos, né, principalmente quando o real foi criado, para vocês terem uma ideia, né, um dólar era equivalente a R$ 1. Depois passou a R$ 2, né? Foi uma época, inclusive, onde as pessoas elas iam muito para Disney, por exemplo, iam muito para os Estados Unidos, né? Porque essa diferença entre dólar e real, ela era muito pequena, né? Relativamente pequena, principalmente para o que é hoje, né? Então, quanto mais reais eu preciso para comprar $1, significa que então eu tenho que fazer mais esforço, né? Eu tenho que ter mais dinheiro para eu poder
comprar esses produtos, né, principalmente como o pão, o café, carne também, né, são produtos que são importantes para o nosso dia a dia e que são muito influenciados pelo dólar, porque os países negociam entre si, né, compram e vendem esses produtos em dólar, tá? Então, como é que a gente pode fazer para que a gente tenha investimentos em dólar, para que a gente tenha pelo menos uma parte do nosso dinheiro investidos nessa moeda que é tão forte, tá? Além de ter explicado, né, um pouquinho sobre o dólar, sobre a história e por que ele é importante, eu quero trazer nesse vídeo, né, para vocês também como que eu posso fazer isso, como é que eu posso ter uma parte do meu dinheiro valorizada através do dólar, né, ou seguindo o que o dólar, a valorização que o dólar segue, tá? Bom, eu acho que a maneira mais eficiente de você fazer isso hoje é abrindo uma conta numa corretora lá nos Estados Unidos, mesmo morando aqui no Brasil, dá pra fazer isso sim, tá? A melhor maneira seria essa, tá? Só que eu também acredito que existam outras formas de você fazer isso, porque eu acho que tem gente que pode ter um certo receio de fazer isso ou acha complicado, né? Embora hoje a gente já saiba que é bem simples de fazer, tá? Mas essa então é a principal maneira. Você pode abrir uma conta, morando no Brasil você abre uma conta numa corretora lá de fora, né? Aqui a gente já tem algumas conhecidas, tá? Você pode pesquisar um pouco mais, ou eu posso fazer um outro vídeo falando só especificamente sobre isso. Só que existem também outras formas, tá? Não tem só essa, né? E quais são as outras maneiras? Nas nossas corretoras, né, de costume que a gente já usa no Brasil, como XP, Rico, enfim, a própria corretora do Banco Inter ou de qualquer outro banco, já existem, né, fundos de investimento que investem especificamente em ações lá dos Estados Unidos e que também acompanham essa valorização do dólar, né? Então, por exemplo, a XP, que é a corretora que eu mais uso, ela investe... ela tem um fundo, né, chamado Trend Bolsa Americana Dólar, ou seja, investe na bolsa, nas 500 melhores ações, né, maiores ações dos Estados Unidos e também no dólar, tá? E aí deixa eu deixar um aviso aqui para vocês, né? Isso não é uma recomendação de investimentos, tá certo? Mas como eu tô fazendo vídeo, né, e gosto de dar exemplos e dizer o que é que eu costumo fazer, eu trouxe para vocês esse exemplo aqui desse fundo, tá bom? Mas é importante eu dizer para vocês que não é uma recomendação. Tem outro tipo de investimento interessante que investe também em ações americanas, que é um ETF chamado IVVB11. Também investe nas 500 empresas, né, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Também é uma outra maneira de você ter um pouquinho do seu dinheiro investido em algo que acompanha o dólar, tá? Outras formas que eu acho que você tem, que aí não são tão comuns, eu acho que não são tão eficientes, é você pegar seus reais, ir numa casa de câmbio e comprar dólar, né? E guardar esses dólares, por exemplo. Quem faz isso geralmente é quem vai viajar, né? Às vezes eu vou viajar lá pra fora e aí eu vou numa casa de câmbio e compro pra ter ali o dólar vivo, né? Pra eu levar na viagem. Mas como não é tão comum isso, né? E como na casa de câmbio você vai pagar um pouquinho mais do que o dólar comercial, eu acho que não é uma maneira tão eficiente. Fora que se você guardar esse dinheiro em casa, o dinheiro não vai estar investido e não vai estar rendendo, né? Se você, de fato, abre conta numa corretora lá de fora e compra ações, né? Compra os outros tipos de investimento que eles têm, ou se você investe num fundo como esse, num ETF como esse que eu acabei de falar, o seu dinheiro vai estar ali sofrendo as variações, né? A valorização ou também desvalorização desses investimentos, tá bom? Então é isso, ó. Eu quis trazer para vocês nesse vídeo, né? Por que o dólar é importante? Como foi que ele se tornou, né, a moeda mais forte? Como é que ele influencia a nossa vida, né? Para que a gente pare de achar que ele não influencia, tá? Porque ele influencia muito. E como é que eu posso deixar um pouquinho do meu dinheiro investido nessa moeda que vai continuar sendo aí, né, por muito tempo, uma moeda muito forte, muito importante para o mundo inteiro, tá bom? Deixem seus comentários para mim, sugestões, dúvidas, tá certo? Me digam outras coisas que eu possa trazer aqui para vocês. Se vocês tiverem também alguma dúvida sobre como investir, como fazer, né?
vocês podem falar comigo ou aqui pelos comentários do YouTube ou também lá no meu Instagram. Aí na descrição desses vídeos eu sempre coloco o meu Instagram, então manda um direct pra mim, tá bom? Porque aí eu posso ajudar de forma individual, né? Eu também gosto de deixar nos comentários, ou nos comentários não, na descrição do vídeo, livros que eu costumo ler, tá certo? Tem indicações ali pra vocês e outras informações importantes, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.